Há livros que nos contam histórias, e há livros que mudam a forma como enxergamos toda a realidade. Durante a minha busca por sabedorias esquecidas, encontrei um manuscrito que parecia ter sido enterrado pelo tempo, não por acaso, mas por decisão. Um conhecimento que foi calado, escondido e talvez protegido. Hoje, ele ressurge para aqueles que estão prontos. Estamos falando do Kybalion, o livro das 7 leis universais que moldam tudo o que é, foi e será. O Kybalion não tem autor conhecido. É assinado por 3 iniciados, 3 homens, ou consciências, que disseram ter recebido os ensinamentos de Hermes Trismegisto, uma figura tão antiga quanto os mistérios do Egito. Não se trata apenas de um livro, mas de um compêndio de leis que revelam como o universo realmente funciona. Não o universo físico, mas o universo da mente, do espírito, da vibração e da criação. Durante séculos, esse conhecimento circulou apenas entre os iniciados, e por um bom motivo. Nem todos estavam preparados para ele, mas hoje ele ressurge. E se você chegou até aqui, talvez também não seja por acaso. Ao longo dos séculos, esses ensinamentos foram passados em silêncio, de mestre para discípulo. Não são apenas ideias filosóficas, são leis vivas que atuam em todos os níveis da existência, no invisível e no visível, no espiritual e no material. O Kybalion reúne essas leis em 7 princípios fundamentais. São como chaves mestres, chaves que abrem portas dentro de nós e ao nosso redor. Cada uma delas revela um aspecto do funcionamento do universo, e juntas, formam um caminho de compreensão e transformação. Agora vamos explorar cada uma dessas leis, mas não apenas para entendê-las. Vamos senti-las, refletir sobre como elas já atuam, mesmo quando não percebemos, e como podemos usá-las de forma consciente. 1. O princípio do mentalismo. Nada existe fora da mente. Tudo o que vemos, tocamos, vivemos, antes de ser realidade, foi pensamento. O universo é uma manifestação mental do todo. E nós, enquanto faíscas dessa consciência suprema, também criamos realidades com nossos pensamentos, crenças e intenções. Você já percebeu como pensamentos recorrentes se transformam em comportamentos? Como expectativas negativas acabam se tornando autossabotagem? Ou como pessoas otimistas parecem moldar a sorte ao redor delas? É o mentalismo em ação. Dominar essa lei é compreender que tudo começa dentro. O que você nutre internamente, inevitavelmente se manifesta externamente. Por isso, a verdadeira mudança não começa na matéria, mas na mente. 2. O princípio da correspondência. O universo é fractal. As mesmas leis que regem galáxias também regem uma única célula do seu corpo. O que se passa dentro de você se reflete fora. E o que acontece no mundo ao redor ecoa o que você alimenta internamente. Se sua vida está em desordem, pode ser que sua mente também esteja. Se você busca paz no mundo, mas cultiva guerra interna, o que acha que vai prevalecer? Esse princípio nos mostra que tudo está conectado. Quando você cura dentro, transforma fora. Quando eleva sua frequência, impacta até os ambientes mais caóticos. 3. O princípio da vibração. Você não é matéria sólida. Você é energia vibrando em determinada frequência. Assim como o som, a luz, a emoção e o pensamento, tudo vibra. Cada emoção tem uma vibração. O medo vibra baixo, a gratidão vibra alto. A raiva contamina, a alegria transforma. E o mais fascinante, você pode escolher a vibração que deseja emitir. Com música, com respiração, com oração, com intenção. Ao mudar sua vibração, você muda sua realidade, porque aquilo com o que você entra em ressonância vem até você. 4. O princípio da polaridade. A vida é feita de contrastes, luz e sombra, sucesso e fracasso, amor e dor. Mas o que o Kybalion nos ensina é que esses opostos não se contradizem, se completam. São extremos da mesma essência, separados, apenas por grau. O frio não é o contrário do calor, é a ausência dele.
O ódio não é oposto do amor, é um amor ferido. Essa compreensão traz compaixão, porque percebemos que até a dor tem algo a ensinar, e que ao tocar a escuridão, nos aproximamos ainda mais da luz. Dominar essa lei é parar de fugir do desconforto e aprender com ele. 5. O princípio do ritmo. A natureza pulsa em ciclos. As marés sobem e descem. O sol nasce e se põe. A vida começa e termina. E começa de novo. Em nós, esse ritmo também existe. Nos estados de ânimo, nos ciclos emocionais, nas fases da vida. Quantas vezes você já achou que estava caindo, mas na verdade estava só descendo para ganhar impulso? A lei do ritmo ensina a não se desesperar nos vales, nem se iludir nos picos. Ela ensina a dançar com os movimentos da vida e não resistir a eles. Quem entende essa lei se torna resiliente. Sabe que o inverno chega, mas sabe também que sempre haverá primavera. 6. O princípio de causa e efeito. Cada ação tem uma consequência. Cada pensamento, uma semente plantada. Cada palavra, uma energia lançada no universo. Não existe sorte. Existe alinhamento. Não existe azar. Existe desequilíbrio. Essa lei nos tira do papel de vítimas e nos coloca no lugar de coautores da nossa história. Você pode escolher conscientemente os efeitos que quer colher, se começar a prestar atenção às causas que está criando. 7. O princípio do gênero. Não estamos falando de gênero biológico, mas de forças universais. O masculino, ação, direção, lógica. O feminino, intuição, receptividade, criação. Dentro de cada pessoa, essas energias coexistem e, quando estão desequilibradas, nos sentimos desconectados, confusos, inseguros. O masculino sem o feminino é agressivo. O feminino sem o masculino é inerte. Essa lei nos lembra que o equilíbrio entre agir e sentir, entre fazer e confiar, é o verdadeiro poder. É o que transforma ideias em realidade. É o que gera vida. É o que nos faz inteiros. Ao compreender essas leis, algo começa a mudar sutilmente dentro de nós. Não é apenas um entendimento racional. É como se uma cortina fosse puxada e passássemos a enxergar o mundo com novos olhos. De repente, o caos começa a fazer sentido. Os altos e baixos da vida revelam padrões ocultos. As dores do passado se mostram como aulas personalizadas dadas pelo próprio universo. E então, o que antes era apenas sobrevivência, vira aprendizado. O que antes era castigo, vira lapidação. Você percebe que nunca esteve sozinho. As leis do Kybalion não estão presas nas páginas de um livro. Elas estão no fluxo da sua respiração, no tempo exato com que as coisas chegam, no olhar de alguém que cruza seu caminho quando você mais precisa. Não é coincidência você ter chegado até aqui. Talvez essa seja a resposta que você pediu em silêncio. Talvez essa seja a lembrança de algo que você sempre soube, mas esqueceu por algum tempo. Talvez você não saiba explicar com palavras, mas algo dentro de você sentiu o que essas leis representam. Talvez esse vídeo não tenha aparecido por curiosidade, mas por necessidade. Porque há momentos em que a alma começa a se inquietar, quando os caminhos antigos já não servem mais, e o vazio que antes era sufocante começa a ser preenchido por um novo tipo de silêncio, o silêncio da presença. Você começa a perceber que existe mais do que a rotina, mais do que as dores, mais do que os papéis que você aprendeu a interpretar. E aí, tudo muda. Alguns dizem que esse livro chegou em suas vidas num momento escuro e acendeu uma luz. Outros relatam que, ao aplicar essas leis, saíram da rua, reconstruíram suas vidas, reencontraram a fé. E há quem diga que nunca mais olhou para o mundo. Da mesma forma, depois de entender o que vibração, polaridade e ritmo realmente significam. O despertar não é um evento, é um processo. E talvez, só de estar aqui, você já tenha dado um dos passos mais importantes. Agora me diga, quantas vezes você já se perguntou por que as mesmas situações continuam se repetindo na sua vida? E se,
O que você chama de azar for apenas uma vibração que você ainda não aprendeu a mudar. Será que aquele momento difícil pelo qual você passou, ou está passando agora, não é apenas o ritmo da vida te puxando para um novo ciclo? Você sente que já tentou de tudo, mas será que tentou olhar para dentro, em vez de sempre tentar consertar o que está fora? Essas leis não prometem mágica. Elas não são atalhos, mas são ferramentas poderosas para quem tem coragem de se tornar mestre de si mesmo. Então, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu agora? Vai continuar como se nada tivesse mudado? Ou vai dar o próximo passo, com mais consciência, mais intenção e mais presença? Porque saber dessas leis é uma coisa, viver por elas é outra completamente diferente. O Kybalion não é apenas um livro. É um espelho que te mostra quem você pode se tornar. É um mapa, mas o caminho você precisa trilhar. É uma chave, mas a porta só se abre por dentro. Essas 7 leis são vivas. Estão no seu cotidiano. Estão nos padrões que você repete. Estão nos sentimentos que você não nomeia. Estão no tempo exato em que esse vídeo apareceu para você. O universo nunca te enviaria um chamado se você não estivesse pronto para ouvi-lo. Agora que você conhece essas chaves, a pergunta que fica não é mais: será que é verdade? Mas sim: o que eu vou fazer com essa verdade? Talvez esse seja apenas o primeiro passo de uma jornada que vai transformar sua forma de existir, de pensar, de sentir e de se relacionar com tudo ao seu redor. Porque quando você muda, tudo muda com você. Gratidão por ter ficado até aqui. Num mundo tão barulhento, escolher ouvir o silêncio da sabedoria é um ato de coragem. E se você chegou até o final deste vídeo, saiba que você faz parte de uma linhagem rara, a dos que ousam buscar sentido. Imagine um manuscrito antigo, selado há séculos, aguardando em silêncio pela pessoa certa. Hoje esse manuscrito chegou até você, não por acaso, mas por sincronia. Você agora carrega uma luz que muitos ainda não conseguem enxergar. E o mais bonito é que essa luz não veio de fora. Ela sempre esteve aí dentro. O Kybalion não termina quando a leitura acaba. Ele começa quando você decide viver o que aprendeu, dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Então, leve isso com você. O todo está em tudo. E tudo está em você. Nos vemos em breve. Porque essa não é uma despedida. É apenas o fim de um capítulo, em uma jornada que está só começando.